E aí, hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, como o Senhor dos Anéis cresceu e se transformou. O que começou com um simples pedido por mais sobre hobbits, acabou virando uma crônica gigantesca sobre o fim de uma era. Isso aqui não é só para contar a história, sabe? É para a gente entender como as próprias lendas nascem. Olha só, tudo começou de um jeito bem pessoal para o J.R.R. Tolkien. Ele não estava querendo criar um sucesso de bilheteria, nada disso. Ele só queria, como um bom contador de histórias, criar um conto. Longo, um que fosse envolvente de verdade. Essa foi a sementinha humilde de onde uma floresta inteira de narrativas acabou brotando. Vamos para nossa primeira parte, um conto inesperado. É aqui que a gente vê como a própria história meio que assumiu as rédeas, sabe? E não seguiu exatamente o caminho que o criador dela tinha planejado. E o mais incrível é que a história ganhou vida própria. O Tolkien começou querendo escrever mais sobre os hobbits, mas o universo da Terra-média, com toda aquela história antiga, foi puxando a narrativa para si. De repente, a pequena aventura de um hobbit se tornou o capítulo final na saga de um mundo inteiro. Agora a segunda parte, os cronistas do condado, porque no centro disso tudo estão os hobbits. E eles não são só os heróis, não. De um jeito muito real, eles são os próprios historiadores da sua época. E nem vem pensar que hobbit é tudo igual. O Tolkien, que era um mestre na criação de mundos, deu para eles uma diversidade própria. Temos os pés peludos, que são os mais comuns, os grados, mais fortinhos, e os cascalvos, que curtiam mais as florestas. Essa variedade toda ajuda a ancorar essa saga gigantesca num povo que tem sua própria cultura, sua própria história. E a vida deles? Era uma coisa encantadora de tão simples. Moravam em tocas super confortáveis, amavam uma boa comida, uma festa e, claro, a arte da erva de fumo. Era um povo pacato, completamente por fora das grandes ameaças do mundo. E esse contraste, gente, é fundamental para o que vem depois. E aqui vem uma das sacadas mais geniais do Tolkien. A história que a gente lê é apresentada como se fosse um documento histórico de verdade. É o tal Livro Vermelho do Marco Ocidental, uma crônica escrita pelos próprios personagens. Isso faz com que a gente não seja só leitor, mas quase, arqueólogos descobrindo um mundo perdido. Terceira parte, a sombra se alonga. Porque, claro, aquela paz toda do condado não ia durar para sempre. O mundo lá fora, com seus perigos antigos, finalmente bate à porta deles. O ponto de virada de tudo? Uma festa. Parece até piada, né? Mas foi a festa de despedida do Bilbo com seus 144 convidados. Esse evento que parecia só alegria foi o gatilho que jogou o Frodo e o Um Anel direto no caminho da escuridão. E essa escuridão, ela chega na forma de um cavaleiro negro. Essa descrição, que vem do pai do Sam, transforma uma ameaça que era abstrata num terror muito real, ali bem no condado. O jeito que ele falava esquisito e se inclinava sobre um hobbit simples é de arrepiar. O mundo grande e assustador tinha chegado. Vamos para a quarta parte, além das fronteiras. Agora, com o perigo no cangote deles, a jornada começa de verdade. E o mundinho dos hobbits se expande de um jeito dramático. E essa fuga não foi nem um pouco fácil. Eles são jogados de cabeça num mundo de lendas e perigos que mal conseguem entender. Desde a Floresta Velha, que parece viva e com más intenções, até o encontro com Tom Bombadil, uma figura de poder imemorial, cada passo afasta eles mais e mais da vida simples que conheciam. E aí, no meio disso tudo, eles aprendem essa rima, que não é só uma musiquinha, né? É quase um feitiço, um chamado a um poder que é mais antigo que a própria floresta. Esse é um dos primeiros momentos em que os hobbits sacam que as regras do mundo são muito mais estranhas e mágicas do que eles jamais imaginaram. É lá em Bree que eles trombam com o Passo Largo, e aí o contraste entre os dois mundos fica escancarado. Os hobbits só conhecem as colinas e os campos do condado. Ele conhece as terras imensas e perigosas da Terra-média. Eles estão fugindo de um mal que não entendem, ele caça esse mal ativamente. Passo Largo é a própria lenda épica na qual eles acabaram tropeçando. Chegamos na quinta parte, a Sociedade do Anel. É aqui que a jornada pessoal dos hobbits vira oficialmente uma missão que vai definir o destino do mundo. Lá em Valfenda, finalmente, a grande questão é colocada na mesa. Toda a história, o medo, a perseguição, tudo gira em torno desse objeto. Mas afinal, o que é esse Um Anel? E a resposta, ela vem de um pergaminho antigo, das palavras do próprio Isildur, o primeiro que tirou o Anel do Sauron. O relato lido no Conselho de Elrond revela a natureza sombria e misteriosa dele. A escrita, que aparece e some, a língua da Terra-Negra. O anel do Bilbo, gente, não era um anelzinho mágico qualquer, era uma arma do inimigo.
E é assim que o fardo de um único hobbit vira a missão de toda a Terra-média, a formação da Sociedade do Anel, com elfos, anões, homens e hobbits. Isso transforma uma fuga desesperada numa jornada lendária. É a última grande aliança contra a escuridão. E para fechar nossa última parte, Páginas de uma Lenda, vamos amarrar tudo isso voltando para a ideia da própria história, conectando o que os personagens fizeram com o poder da própria lenda deles. Tem um dos momentos mais tocantes da história toda, que é quando Sam para e reflete sobre o legado deles. Ele se dá conta de que eles não estão só vivendo a vida, eles estão vivendo uma história que vai ser contada por gerações. É a consciência de que a luta e o sacrifício deles vão se tornar parte de algo muito maior, uma lenda. E o mais bonito é que o desejo do Sam se realiza. A história deles foi escrita, foi preservada no livro vermelho, transformando hobbits comuns em figuras lendárias. A história que o Tolkien conta pra gente é, no fim das contas, a mesma história que eles mesmos escreveram. Fecha o ciclo de um jeito, nossa, perfeito. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Como que as maiores lendas podem surgir das origens mais humildes? A jornada de O Senhor dos Anéis, de uma simples continuação para uma crônica do fim de uma era, mostra pra gente que, às vezes, as histórias mais épicas de todas começam com o menor dos passos, dado pelo herói mais improvável que se possa imaginar.